Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Encontrando um Filho. Perto da vizinha Annelise, o Sr. Silvio parecia sentir aquela vitalidade que sentia na juventude. Ele procurou por toda parte, como um cego tateando no escuro. Quando ele apalpou onde precisava palpar e tocou onde precisava tocar, seu rosto estava cheio de satisfação. Então ele rapidamente agiu, dando um beijo em sua bochecha rosada. Annelise não odiava nem evitava aquela ação, pelo contrário, sentia que ele era muito gentil com Annelise, cuidando dela como uma flor ou uma pérola. Quem mandou Annelise ser tão linda, fazendo as pessoas se apaixonarem, completamente diferente do marido orgulhoso e rude que obrigou Annelise a fazer aquilo. Annelise achou o Sr. Silvio, comparado ao marido dela, várias vezes melhor. A função de Annelise era ficar parada, aproveitando a estranha sensação que isso trazia. Annelise sempre acreditou que isso fazia parte do dever de uma esposa, nunca pensando em fazer isso com outro homem. Ao meio-dia de junho, o aroma do arroz maduro se espalha suavemente no ar. Árvores frondosas, grama alta e verde, ao redor alguns búfalos arando o campo. Olhando para o céu azul, consigo ver a imagem de uma pipa voando. Abaixo, os meninos brincavam alegremente. O campo aqui é um lugar tranquilo, sempre transmitindo uma sensação de vitalidade e beleza poética como a de uma jovem Annelise na casa dos 20 anos. Vale a pena dar uma volta para apreciar esse ar fresco. Então o Sr. Silvio se abanou e sentou-se para aproveitar. Ele estava sentado em uma carroça puxada por bois, sua velocidade era lenta. Foram necessárias mais de 3 horas para ir de uma ponta a outra da vila. Hoje, o mercado está mais cheio do que o normal. Olhando para sua cesta cheia de coisas, parece que ele comprou muitas coisas. Acabei de chegar em casa a tempo do jantar. Solange rapidamente serviu alguns pratos deliciosos: peixe assado em panela de barro, sopa de juta, molho para mergulhar com molho de tomate e sal, os pratos favoritos do Sr. Silvio. Solange sentou-se à mesa, acariciou as joias de ouro em seu corpo, olhou-as atentamente e então começou a servir arroz diligentemente. O Sr. Silvio é casado há mais de 30 anos. A casa tem hectares de terra, os trabalhadores são dezenas, então ela acaba sendo muito rica. Silvio gosta de colecionar xícaras de porcelana, enquanto Solange gosta de usar joias de ouro. Em suma, quando se trata de dinheiro, não lhes falta nada. Agora, a preocupação deles é que nunca poderão ter um filho para dar continuidade à linhagem familiar. O Sr. Silvio completa quase 60 anos este ano. Antes eu tentava muito, mas ainda não conseguia ter um filho. A senhora Solange deu à luz uma menina, mas parou por causa de dores e doenças. A única filha do casal está estudando na província e só volta para casa uma vez por ano, durante as férias. Eles simplesmente viviam assim na casa grande, entediados com a situação atual. Solange lamentou ao marido: "Eu queria ter um bebê para segurar, para ouvi-lo rir e chorar, para fazer a família feliz, você não acha?" Ele respondeu: "Bem, a casa da Annelise fica do outro lado da rua, ela acabou de ter um menino, de uns 2 ou 3 anos. Por que você não vem e pede para segurar ele?" Solange fez beicinho: "Como eu pude tocar em pessoas tão pobres e sujas?" Ao mencionar Annelise, aux sœurs, sera. Silvio imediatamente ficaram chateados. Olhar para a situação precária da família ali faz meus olhos ficarem vermelhos de raiva. Ela teve sorte ou não de dar à luz 2 filhos ao mesmo tempo e depois outro filho nos últimos anos. Dia e noite, as vozes das crianças do outro lado da linha continuavam ecoando, deixando os avós com muita inveja. Quando ele estava prestes a dizer isso, enquanto comia, o Sr. Silvio ouviu um bebê chorando do outro lado da rua. Quem mais além do filho mais novo de Annelise? Dessa vez, Solange não aguentou mais e bateu os achis na bandeja com um estrondo. Amargurada, ela bateu na porta. A casa de Annelise é pequena, fica num canto da casa de Silvio. Mas Annelise deu à luz 3 filhos, o primeiro está no ensino médio, o segundo no ensino fundamental e o mais novo tem apenas 2 anos. Desta vez, Solange não bateu gentilmente para lembrá-lo, ela usou a mão para bater a porta com um estrondo. A pessoa que estava lá dentro estava comendo quando ouviu um barulho alto e se assustou. O bebê nos braços de Annelise chorava ainda mais alto. O marido de Annelise correu furioso para abrir a porta, apenas para encontrar Solange parada em frente. Ela deve ter vindo para lembrar gentilmente o casal sobre o problema do barulho, como nas outras vezes. O marido de Annelise se manifestou: "Ah, me desculpe. O bebê está chorando alto e incomodando vocês aí." Solange disparou: "Qual é o problema?"
Não pense que só porque você tem um filho pode fazer o que quiser. Você sabia que eu vou almoçar? O marido de Annelise respondeu rapidamente. Ah, sim, pedimos desculpas. O bebê está agitado. O tom de Solange era azedo e direto ao ponto, mas todos podiam perceber que suas palavras estavam cheias de ciúmes. O senhor Silvio viu sua esposa gritando, então correu até ela, ficou perto dela e a aconselhou a se acalmar de todas as maneiras. Mas dessa vez Solange estava muito nervosa, não tão calma quanto das vezes anteriores. Ela gritou, sua família afeta demais a vida dos outros. Sai da minha frente. O senhor Annelise ficou furioso e se recusou a desistir. Ele respondeu imediatamente, é melhor ter um filho de um homem rico do que um homem rico que não pode dar à luz um filho para dar continuidade à linhagem familiar. Seu marido, Silvio, parece desamparado, não é? Solange gritou, e daí? Você acredita que eu usei dinheiro para contratar gente pobre para destruir sua casa? O senhor Annelise desafiou, destruam. Se forem bonzinhos, façam para eu ver, certo ou errado, eu vou na delegacia esclarecer. Solange estava prestes a invadir e agredir fisicamente, mas o senhor Silvio a impediu por trás, lembrando constantemente a esposa para manter a calma e evitar causar problemas. Então Solange foi embora com raiva. As duas famílias têm conflitos há muito tempo, principalmente Solange e o senhor Annelise, que vivem brigando entre si sobre ter um filho. O senhor Silvio sempre apoiava a esposa, ocasionalmente acrescentando algumas palavras a mais para tornar o momento mais animado, demonstrando que estavam discutindo sobre o conceito de ricos e pobres. Normalmente, em certos dias, o marido de Annelise viajava com os filhos mais velhos e mais novos. Dizia-se que ele trabalhava como ajudante de arado para ganhar um dinheiro extra, e ficava lá por 2 ou 3 dias antes de retornar. Naquela época, Annelise estava sozinha em casa, com uma centena de coisas para se preocupar: cozinhar, limpar. Hoje, o filho mais novo da Annelise teve febre de repente. Não importa o quanto eu coma ou beba leite, eu vomito tudo. À meia-noite, a temperatura do corpo continuava subindo e o bebê chorava sem parar. O barulho chegou até a casa onde o senhor Silvio dormia. Solange ouviu e pediu para o senhor Silvio vir ver o que estava acontecendo. Normalmente, o filho mais novo de Annelise só chora durante o dia, porque ele continua chorando à noite. O senhor Silvio bateu cansado na porta. Annelise, vendo que o marido e os filhos não haviam retornado, saiu imediatamente. Ao ver o senhor Silvio olhando para ela, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Annelise desatou a chorar. Meu filho é agitado e não come nem bebe nada. Ele está tão doente. Por que estou sofrendo assim? O que houve com a Annelise? O que houve com o garotinho? Ele está muito doente? Perguntou o senhor Silvio. Annelise respondeu, sim, ele não come nada e, depois de comer, vomita. E meu marido está trabalhando como assalariado e ainda não voltou. Agora não tenho dinheiro para levá-lo ao distrito para tratamento. Dito isso, Annelise chorou ainda mais alto, deixando o senhor Silvio muito confuso. Ao ver o bebê chorando nos braços de Annelise, ele de repente sentiu pena, não suportando mais ver seu filho mais novo ficando cada vez mais doente. Ele estava com medo de que algo acontecesse com ele, o que seria uma pena. Ele disse, Annelise, acalme-se, leve-a primeiro ao distrito para tratamento. A vida é importante, o dinheiro virá depois. Ao ouvir o senhor Silvio dizer isso, Annelise também caiu em si. Chorar não resolve nada, o mais importante é salvar a vida da criança. Então Annelise pegou apressadamente as coisas necessárias, colocou-as numa cesta, segurou o bebê na mão direita e segurou a bolsa na mão esquerda. O senhor Silvio imediatamente liderou o caminho, levou Annelise embora e convenientemente carregou sua bolsa. Nesse ponto, por que se preocupar em pensar nessas outras coisas? Por sorte, o menino chegou a tempo. As pessoas lhe deram remédios e fluidos intravenosos, e agora ele está temporariamente fora de perigo. Mas o que mais preocupa Annelise agora é que o marido dela ainda não voltou para casa. Uma vez desaparecido, desapareceu por vários dias. Com medo de que o hospital exigisse o pagamento imediato, Annelise não tinha dinheiro para pagar. Annelise abaixou a cabeça, impotente, ao lado da cama de hospital do filho. Percebendo a preocupação de Annelise, o senhor Silvio sugeriu francamente, se for muito urgente, deixe que eu pago. O marido de Annelise ainda não voltou, e Annelise não tem dinheiro. Por um momento, um brilho de esperança apareceu nos olhos decepcionados de Annelise. Annelise ficou emocionada e quis ir em frente para agradecer ao senhor Silvio pela gentileza,
mas o Sr. Silvio não permitiu que Anelise o fizesse. Anelise, não faça isso. Esse dinheirinho não significa nada para mim. Me devolva quando tiver, ok? Sim, sim, muito obrigada pela gentileza. Com certeza vou juntar dinheiro suficiente para te pagar, respondeu Anelise. Anelise mal sabia que tudo o que ela considerava gentileza era calculado pelo cara falso. Ele queria usar isso como uma oportunidade para executar um plano que ele havia criado há muito tempo. Depois de alguns dias no hospital, o filho mais novo se recuperou completamente. Do alojamento e alimentação aos medicamentos, o custo total era igual às despesas com alimentação de toda a família de Anelise durante um mês. O Sr. Silvio não exige pagamento em nenhum momento, nem aumenta os juros ao longo do tempo. Se ele se deu ao trabalho de ajudar Anelise e sua mãe, ele deve ser um bom homem, pensou Anelise. Assim que levei meu bebê para casa, meu marido e meus 2 filhos estavam esperando lá dentro. Então Anelise contou toda a história ao marido. O marido de Anelise ficou surpreso porque as 2 famílias estavam em desacordo há muito tempo. Mas hoje, o Sr. Silvio ajudou novamente sua família, pagando generosamente todas as contas do hospital. Ele pensou consigo mesmo que definitivamente deveria ir agradecê-lo novamente e fazer as pazes ao mesmo tempo. Quanto ao Sr. Silvio, ele esteve ausente a noite toda e só retornou ao amanhecer. Ele também contou honestamente à senhora. Mas só recebeu um olhar de indignação e ódio dela. Depois de ser ajudada pelo Sr. Silvio, que morava ao lado, Anelise se sentiu muito mais grata a ele. Toda vez que ela ia à horta e por acaso via, Anelise parava para cumprimentá-lo. Cada vez que isso acontecia, os 2 conversavam casualmente, falando algumas palavras. Anelise achava que o Sr. Silvio não passava de um homem dominado pela mulher. Toda vez que a senhora repreendia Anelise e seu marido, ele tentava fazer as pazes com ela. Ao discutir, ele também impede que ambos os lados se envolvam fisicamente, causando problemas desnecessários. Anelise nunca se envolveu nessas coisas. Anelise não se importa com o que dizem. Anelise tinha que cuidar de todos os assuntos da família, então não tinha tempo para dar atenção às broncas dos forasteiros. No entanto, o marido de Anelise, Virgílio, é um homem que valoriza sua reputação mais do que qualquer outra coisa. Quem insulta, argumenta até o fim. O marido de Anelise disse: se você for muito paciente, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão passar por cima de você. Desde aquele dia, o Sr. Silvio teve muitos pensamentos sobre Anelise. Por outro lado, ele passava mais tempo observando sua vizinha Anelise do que sua velha esposa. Ainda há algo queimando na minha cabeça, algo em que tenho pensado repetidamente nos últimos dias. Anelise, apesar de ter dado à luz 3 filhos homens, agora tem 40 anos, mas ainda parece fresca e jovem como uma menina. No entanto, aquelas roupas velhas e rústicas escondem a beleza de Anelise. O Sr. Silvio descobriu essa beleza ao observar Anelise secretamente da janela. Anelise costuma ter o hábito de levar uma bacia com água para o quintal para lavar os cabelos. Naquela hora, de manhã cedo, ninguém tinha acordado ainda. Anelise usava apenas um YM rosa, revelando seus ombros nus e suas costas brancas, lisas e juvenis. Depois de lavar e secar os cabelos, Anelise teve a sensação de que algo estava errado. Ela se virou e olhou para o lado oposto, mas não viu ninguém ali. Anelise imaginou que estava vendo coisas. Felizmente para o Sr. Silvio, ele conseguiu se esconder naquele momento. Várias vezes seguidas, o Sr. Silvio acordou mais cedo que o normal para espiar Anelise pela janela. Ele cuidadosamente calculou em sua mente um plano para se aproximar de sua vizinha Anelise e conquistar o coração dela. Ele pensou por um momento e então olhou feio para sua velha esposa que não conseguia dar à luz um filho, e se sentiu farto. Na manhã seguinte, Virgílio e seus 2 filhos mais velhos estavam fora novamente. Anelise ficou sozinha em casa nos últimos dias e pensei que ela estaria entediada como sempre. Enquanto Anelise cozinhava purê de porco, ela ouviu uma batida na porta. Anelise abriu a porta e era o Sr. Silvio, do vizinho. Anelise imediatamente disse calorosamente: "O senhor vai embora, tio Fum? Meu marido e meus filhos estão fora. Há algo errado, tio? Quero visitar o Titi e ver como ele está." Ele respondeu. Anelise entendeu que o Sr. Silvio estava insinuando a conta do hospital do dia anterior. Sem hesitar, Anelise convidou o Sr. Silvio para entrar em casa e tomar uma bebida primeiro. Segurando uma bandeja de chá, era meio-dia e o tempo estava frio, então Ud dormia profundamente em seu quarto, deixando Anelise para receber os convidados em paz. Depois de conversar um pouco,
Annelise tirou um maço de envelopes da bolsa. Senhor Fum, o dinheiro aqui é só metade da conta do hospital do outro dia. Por favor, aceite para mim, disse Annelise e entregou o maço de dinheiro ao Sr. Silvio. Ele devolveu imediatamente e recusou. Ei, Annelise, sério. Fica com ele e compra uns lanchinhos para as crianças. Esse dinheirinho não merece a minha atenção. Ah, tio. Como pode ser isso? Se você deve alguma coisa, tem que pagar. Eu me sinto muito desconfortável se você não aceitar. Está tudo bem, disse ele, empurrando o dinheiro para a mão de Annelise, aproveitando para tocar nas mãos dela. As mãos de Annelise eram brancas e pequenas, mas carregavam os calos de um corpo magro e sofrido há muitos anos. A Annelise trabalhou muito, disse o Sr. Silvio a Annelise com uma voz amorosa. Não há necessidade. Enquanto falava, ele se sentou mais perto de Annelise, acariciou seus cabelos e sentiu o leve aroma de toranja. Annelise também não estava nem um pouco em guarda, nem pretendia resistir. Somente essa ação repentina fez com que Annelise ficasse extremamente tensa. A mente de Annelise estava nebulosa, a imagem do marido brilhou por um momento e depois desapareceu. A própria Annelise é simplesmente uma mulher carente do calor do marido. Annelise está sozinha em sua própria casa. Hoje em dia, ter alguém para conversar e ser amigo é muito bom, mas eu não esperava que chegasse a esse ponto. Annelise perguntou, duvidosa, se eu fizer isso, o que vou ganhar? Muitas. Annelise quer comprar mais roupas bonitas, joias e cuidar do bebê, eu também posso fazer isso. Ou Annelise, por favor, me dê o prazer. Mas a boca de Annelise hesitou. Antes que ela pudesse responder, o Sr. Silvio pressionou Annelise no tapete. Suas mãos tatearam os botões da camisa, desabotoando-os um por um. As emoções de Annelise estavam muito caóticas naquele momento, um pouco assustada. Ao ver a expressão feia de Annelise, o Sr. Silvio imediatamente a consolou com algumas palavras. Perto da vizinha Annelise, Silvio parecia sentir aquela vitalidade de quando era jovem. Ele era como um cego, tateando no escuro. Quando ele apalpou onde precisava ser apalpado, tocou onde precisava ser tocado, seu rosto se encheu de satisfação, e ele rapidamente executou sua ação, depositando um beijo na bochecha rosada. Annelise não odiou nem se intimidou com essa ação. Pelo contrário, ele era muito gentil com Annelise, cuidando dela como se fosse uma flor ou uma pérola. Quem disse que Annelise era tão linda, que fazia as pessoas se apaixonarem? Completamente diferente do marido orgulhoso e rude que obrigou Annelise a fazer isso. Annelise achou o Sr. Silvio, comparado ao marido dela, várias vezes melhor. A função de Annelise era ficar parada, aproveitando a sensação estranha que isso trazia. Annelise sempre acreditou que isso fazia parte do dever de uma esposa, nunca pensando em fazer isso com outro homem. Ou seja, Annelise está tendo um caso. Mas quando você começa algo, é preciso ir até o fim. Annelise não tem como voltar atrás. O som de um bebê chorando no quarto quebrou o clima entre os dois. Annelise cobriu o corpo às pressas com roupas e foi confortar o filho, abrindo convenientemente a boca para dispensar educadamente o convidado. Ah, não, eu não estava prestando atenção agora. O menino acordou. Tudo bem, você deveria ir para casa e voltar outra hora. O Sr. Silvio fez uma cara de pesar, vestiu-se novamente, fez xixi e voltou para casa. Ser demitido dessa forma o deixou relutante, mas Annelise disse isso mesmo assim, o que significava que ela aceitou. Se você não fizer esta refeição, você fará outra. Nos dias seguintes, sempre que Virgílio e o filho estavam fora, trabalhando para os outros, o Sr. Silvio vinha à casa de Annelise para visitá-la. Tinha dias que a Solange estava fora e tudo bem, mas quando a esposa dele estava em casa e ele ainda queria ir na casa da vizinha Annelise, ele sempre inventava uma desculpa para ir na casa de algum amigo e ficava a tarde toda fora sem nem voltar para almoçar. Solange não pensou muito sobre isso, imaginando que o marido havia encontrado um interesse em comum, então deixou para lá. Agora, nessa idade, por que se preocupar com essas outras coisas? Mas quem diria que ele foi secretamente até a casa de Annelise, jantou e convenientemente descansou lá até o meio-dia. Quando a caçula Annelise adormeceu, era hora de começar. Ele dormiu com Annelise. Toda vez ele prometia comprar joias preciosas para Annelise ou dar mais dinheiro a ela. Ele sempre cumpria sua palavra, então Annelise sempre concordava. Tudo aconteceu em segredo durante vários meses, ninguém sabia de nada. Um dia, o marido e os filhos de Annelise estavam em casa. Annelise estava na cozinha cozinhando arroz. Quando ela abriu a panela de peixe cozido, um cheiro estranho de peixe subiu até seu nariz,
fazendo-a vomitar imediatamente. Annelise foi procurar o navio. Normalmente, Annelise costuma cozinhar esse prato. A comida é sempre muito fresca. Por que ela se sente tão desconfortável hoje? Sem chance. Tarde da noite, quando as crianças já dormiam profundamente, Annelise puxou o marido para conversar. Sabendo que ela estava grávida novamente, Virgílio ficou muito surpreso. O quê? Você já tem 40 anos e está grávida. Mas eu não sabia. Desde quando? Hã? Era a manhã em que as crianças iam para a escola. Naquela noite, você chegou em casa bêbada, ainda atordoada, sem estar sóbria, não se lembra? Você me empurrou para baixo e agora pergunta quando. Virgílio ouviu sua esposa dizer isso e ficou extremamente preocupado. Em primeiro lugar, estou preocupado com a saúde da minha esposa. Afinal, ela deu à luz 3 vezes e já tem mais de 40 anos, não é mais jovem. Depois, sua família era pobre, criar 3 filhos era o suficiente. Agora, acrescentando mais um, ele estava com medo de não ter forças para arar. De qualquer forma, em alguns anos, ele fará 50 anos. Quanto a Annelise, naquela manhã, seu marido estava dormindo profundamente, e basicamente não houve nenhum toque. Annelise secretamente entendia em seu coração quem era o verdadeiro pai daquela criança. O marido olhou para Annelise e perguntou francamente: por que você não pega um dinheiro emprestado e eu te levo daqui a alguns dias? Nossa família é muito pobre e sua saúde é precária. Criar um filho é impossível. Ao ouvir as palavras abortar, Annelise imediatamente se sentiu extremamente desconfortável e gritou para o marido: abortar o quê? É uma criança, minha criança, e também sua. Por que você é tão cruel? Os dois discutiram a manhã toda. Virgílio então saiu da casa sem piedade, deixando Annelise sozinha soluçando. O senhor Silvio foi a segunda pessoa a saber disso. Quando soube que Annelise estava grávida dele, ele ficou muito feliz. Mas quando soube que Virgílio o havia forçado a abandonar o filho, ele não pôde deixar de se preocupar. O quê? Ele descobriu. Não, não, não. Eu menti e disse que era o filho dele. Ele queria abandoná-lo porque a família dele era pobre demais para criá-lo, com a sua saúde. Não desista. Sou tão preciosa, acabei de ter um filho. E se for um menino? Sabe? Nós dois somos homens, provavelmente é mais fácil conversarmos. Pode me aconselhar o que quiser, estou tão cansada. O senhor Silvio pensou um pouco, depois resolveu conversar com Virgílio e aproveitar a oportunidade para aconselhá-lo sobre o assunto. Sem saber como usar sua eloquência, naquela noite ele convidou o senhor Quem para jantar, pedindo desculpas pelos conflitos do passado e aconselhando a tratar melhor sua esposa. Ele entendeu que sua esposa não podia falar com ele, então pediu ao vizinho que falasse por ele. Depois de conversar um pouco, vendo que ambos os lados concordavam, ele gradualmente caiu em si e não queria mais que sua esposa fizesse um aborto. Se você tiver dificuldades financeiras, o senhor Silvio está disposto a lhe emprestar dinheiro generosamente. Afinal, somos vizinhos. Quanto a Solange, que os observava conversando, ela só tinha um pedido: levar o bebê para brincar com ela com frequência, inclusive o caçula de Annelise, tudo para satisfazer seu desejo de ter um filho homem. E esse dia chegou. Após um período de gravidez, naquela noite fatídica, Annelise gritou de dores do parto. A família arrumou tudo e rapidamente levou Annelise para o hospital. A casa do senhor Silvio, ao lado, também ouviu os gritos de Annelise. Solange não se importava, mas o senhor Silvio estava tão preocupado que ficava se levantando e sentando. À meia-noite, o choro do bebê veio da sala de parto, deixando o pai e os filhos que esperavam do lado de fora extremamente ansiosos. Quando o médico saiu, Virgílio perguntou apressadamente: sim, doutor, como está minha esposa? Ela está bem agora, mas o bebê está muito fraco e anêmico, e precisa de uma transfusão de sangue urgentemente. Agora, o que devemos fazer para salvá-lo, doutor? O senhor é o pai biológico do bebê, certo? Siga-me até outra sala para tirar um pouco de sangue. Ah, sim, eu estou aqui. Ok, fiquem aqui, eu volto mais tarde. No momento em que Virgílio saiu daquele quarto, ele mergulhou no desespero. Segurando o papel do teste na mão, o bebê não era dele. Naquela época, o hospital encontrou um tipo sanguíneo compatível com o do bebê. Felizmente, na situação crítica, o bebê foi salvo a tempo. Mais ou menos na mesma hora, Annelise acordou. Annelise está em outro quarto. Annelise está no quarto sendo cuidada pelas crianças.
Virgílio entrou no quarto, olhou para Annelise com raiva nos olhos e jogou o resultado do teste na frente da esposa. O que é isso? Eu trabalhei tanto, por tanto tempo, e a Annelise me traiu. Com quem a Annelise está dormindo? Annelise pegou o papel, leu e ficou atordoada. Annelise sempre pensou que seria um segredo para sempre, mas ela nunca imaginou que esse dia chegaria tão cedo. O quê? Você está satisfeito com Annelise? Diga-me, de quem ela é filha? Annelise desatou a chorar, os cantos dos olhos inchados. É o Sr. Silvio, que mora do outro lado da rua. Enquanto você estava fora, eu fui tola. Um raio atingiu o ouvido de Virgílio, e o mundo pareceu desabar. Ele não disse mais nada e saiu correndo. Os filhos de Annelise ficaram em silêncio, continuando a cuidar da mãe, sem dizer mais nada. A raiva tomou conta da mente de quem? Em sua mente, naquele momento, havia apenas uma intenção: matar a pessoa que causou aquilo. Ele foi para casa, pegou uma faca de açougueiro e correu para a casa de Silvio. O casal de idosos estava sentado para comer quando ouviu uma batida forte na porta do lado de fora, seguida de um grito estridente. Abre a porta. Vélo, abre a porta depressa. O Sr. Silvio correu para ver, ouvindo claramente a voz de Virgílio. Aconteceu alguma coisa grave com a Annelise? Ele tinha acabado de abrir a porta quando a faca foi apontada diretamente para seu rosto. O homem que a segurava era Virgílio. Seu rosto estava feroz, como se quisesse cortar a pessoa à sua frente em 100 pedaços. Ele xingou. Seu velho. Você ousa vir aqui quando eu não estou em casa? Agora você vai bater na minha mulher. Vamos ver se eu ouso te matar hoje. O Sr. Silvio ouviu e ficou profundamente chocado. As coisas chegaram a esse ponto, não há como negar. A primeira coisa que ele fez por reflexo foi ajoelhar-se e rezar sem parar. Por favor. Por causa de um erro, isso aconteceu. Nunca antes o Sr. Silvio se sentiu tão humilhado como agora. Solange saiu correndo de dentro e ouviu toda a confissão do marido. Ela ficou tão furiosa que correu, chutou-o para o chão e o espancou, xingando alto enquanto espancava. Então você ousa se esgueirar com a Annelise? Não é à toa que você chega tarde em casa, dizendo que vai jogar xadrez, mas na verdade vai se meter com aquela pândaro. Você até ousa dar dinheiro a ela. A velha Chau gosta de comer capim, ela gosta muito, não é? Você gosta muito dela, não é? Ao ver o Sr. Silvio sendo espancado pela esposa na sua frente, o coração de Virgílio se encheu de uma série de emoções complicadas. Depois de pensar um pouco, ele se acalmou e foi embora, deixando o Sr. Silvio ainda segurando a cabeça e aguentando a surra da esposa. Depois desse incidente, Annelise e o marido pensaram em se divorciar. Virgílio não hesitou, pegou as 3 crianças e foi embora. Antes de sair, ele apenas olhou para Annelise com olhos frios e glaciais, sem a menor intenção de segurar. Antes daqueles dias de partida, ele e o filho ainda cuidavam bem de Annelise. Só que eles não disseram uma palavra um ao outro. Então, somente Annelise ficou naquela casa, criando sozinha o filho recém-nascido. Solange, que estava por perto, sabia do ocorrido e não permitiu a visita do Sr. Silvio. Ela nem sabia o rosto ou o nome da criança. Em parte, naquele momento, porque Virgílio ainda não tinha ido embora. 2 dias depois da partida de Virgílio e das crianças, Annelise carregou a criança. Chegando à porta de Silvio, desta vez foi Solange quem abriu a porta. Olhando para ela olhou para Annelise com olhos cheios de desprezo. Mesmo odiando muito Annelise, pensando bem, ela ainda deveria deixar pai e filha se conhecerem. Ela concordou imediatamente em deixar Annelise entrar na casa. Quando tentou chamar o Sr. Silvio, Annelise recusou e disse suavemente: Não. Não precisa, senhora. Não quero ver esse homem. O que a senhora quer, Annelise? Não tenho como encarar esse assunto agora. Essa é a minha vergonha, o erro da minha vida. A culpa é minha por ter sido tão cega, fazendo você, meu marido e meus filhos sofrerem. Solange nem olhou para Annelise, concentrando-se apenas no bebê nos braços de Annelise, dormindo profundamente. Annelise entendeu o que ela queria dizer e imediatamente sugeriu: Ele é um filho, o filho biológico do Sr. Silvio. Afinal, ele é seu sangue, não fez nada de errado. Ele precisa de uma vida melhor, precisa aproveitar o que merece. Não me diga que você está planejando. Eu realmente não tenho mais coragem de olhar para você, meu filho ou os vizinhos. Não posso deixá-lo crescer sabendo que a mãe biológica dele é uma pessoa inútil. Com isso,
Annelise colocou o bebê nos braços de Solange. O bebê, que tinha acabado de ser alimentado, dormia profundamente há pouco tempo. Ela olhou para a criança em seus braços, cheia de complexidade. Annelise colocou uma cesta de coisas no chão, enxugou as lágrimas com a manga, virou-se e saiu rapidamente, sem olhar para trás. Porque se ela tivesse sido um pouco mais lenta, Annelise não teria conseguido se conter e teria levado seu filho de volta. Quando o Sr. Silvio ouviu o choro do filho e saiu correndo, Annelise já tinha ido embora há muito tempo. Ele pegou o bebê, o casal se olhou e seus rostos sombrios de repente ficaram estranhamente animados. Então eles tiveram um filho. O plano do casal foi concluído perfeitamente. O Sr. Silvio e sua esposa ficaram muito satisfeitos e orgulhosos de sua vitória temporária. Quem imaginaria que uma criança nascida de uma mulher de 40 anos e de um homem de 60 anos poderia ser saudável e ativa? O menino cresceu lentamente e estava constantemente doente. As duas pessoas cuidaram dele e o criaram para sempre, mas ele ainda era pequeno como um doce. Mas comer e beber não é tão difícil. Vivendo no luxo, tendo tudo o que queria, ele só morou com o Sr. Silvio por mais de 2 anos antes de ficar gravemente doente e falecer, apesar de ser levado para todos os lugares em busca de ajuda. Duas pessoas solitárias retornam para dias solitários. A casa era espaçosa, cheia, mas estranhamente vazia. O Sr. Silvio agora não podia mais ter um filho, nem mesmo uma criança, menino ou menina. Este também é o fim das pessoas más e enganosas. Bem feito, velho Silvio. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático em que cada história se torna realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.